Em um dia típico de calor abafado no Rio de Janeiro, a tensão cortava o ar dentro do fórum, comparável ao silêncio que precede um show de escola de samba. O juiz, com seu olhar severo, parecia pronto para dar a sentença final. Roberto, vestindo um terno surrado que claramente já viu dias melhores, tremia enquanto encarava a equipe de advogados da renomada Farmacrest. A disparidade era gritante. Eles, impecáveis em seus ternos de grife, exalavam confiança, enquanto Roberto personificava a vulnerabilidade. Lâmpadas fluorescentes zumbiam, lançando sombras dançantes sobre o rosto abatido de Roberto. Seus olhos, outrora cheios de vida, agora refletiam um mar de preocupações. A barra de madeira que o separava do público parecia delimitar dois universos distintos, o deles de poder e influência e o dele de luta e desespero. Senhor Roberto, o senhor tem plena consciência da gravidade das acusações de fraude e desvio que pesam sobre o senhor? Tais alegações podem resultar em até 7 anos de reclusão. A voz do juiz ressoou no tribunal, cada palavra um golpe certeiro. Como o senhor se declara? Roberto abriu a boca para responder, seus lábios rachados se movendo com dificuldade. Mas antes que pudesse emitir qualquer som, as imponentes portas de madeira do fundo da sala se abriram com um estrondo. Um jovem, aparentando não mais que 19 anos, invadiu o corredor central, ofegante e com o rosto corado, segurando uma pasta de couro com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos. Excelência, por favor, eu tenho provas que vão mudar tudo neste caso. O jovem clamou, sua voz embargada pela emoção, as palavras atropelando-se em meio à respiração irregular. A batida forte do martelo do juiz silenciou os murmúrios que haviam se espalhado pelo tribunal. Jovem, isto é um tribunal. Quem o autoriza a interromper esta sessão? A face do juiz estava vermelha, sua paciência claramente esgotada. O jovem endireitou a postura, ajeitando a gravata com uma mão trêmula, e caminhou resolutamente em direção à frente. Seus passos ecoavam no chão polido, cada um mais confiante que o anterior. Eu sou Ethan Miller, excelência, filho de Roberto Miller, e o que tenho aqui vai provar a inocência do meu pai. Os olhos de Roberto se arregalaram em choque, sua boca entreaberta em descrença. Um músculo em sua mandíbula pulsava enquanto ele fitava seu filho, incapaz de acreditar no que estava vendo. Ele não via Ethan há cerca de 6 meses, desde a última discussão acalorada, quando Ethan havia saído de casa batendo a porta com tanta força que a foto da família emoldurada havia caído da parede e se estilhaçado. Eu nunca mais quero te ver, Ethan havia gritado naquela noite, suas últimas palavras ainda ecoando nos ouvidos de Roberto durante suas noites em claro. Para entender como pai e filho chegaram a essa situação no tribunal, precisamos voltar 8 meses. Ao ponto de partida de tudo, a um pequeno apartamento onde um homem destroçado tentava desesperadamente juntar os cacos de sua vida. Roberto Miller já fora um respeitado relojoeiro, proprietário de uma pequena oficina de concertos bem-sucedida no centro da cidade. Suas mãos habilidosas eram capazes de trazer de volta à vida relógios que outros haviam considerado irrecuperáveis. O sino sobre a porta de sua loja tilintava alegremente dezenas de vezes ao dia, enquanto clientes buscavam sua expertise. Sua reputação de honestidade e preços justos se espalhou por toda a região, rendendo-lhe a confiança de colecionadores e pessoas comuns. Sua esposa, Sarah, era a luz de sua vida, uma professora do jardim de infância adorada pela comunidade. Ela tinha um jeito especial com as crianças, quase mágico. A capacidade de acalmar birras com uma palavra suave, de despertar a curiosidade com uma pergunta simples. Quando ela passava pelo parquinho durante o recreio, as crianças corriam ao seu encontro como borboletas a uma flor, seus rostinhos inclinados em adoração. Juntos, eles construíram uma vida modesta, mas feliz, com seu único filho, Ethan, um jovem brilhante com o sonho de se tornar médico.
Desde pequeno, Ethan demonstrava um interesse incomum em como as coisas funcionavam, fosse ajudando o pai a consertar relógios ou debruçando-se sobre livros de medicina muito além de sua idade. As paredes de seu quarto eram cobertas com mapas anatômicos em vez de pôsteres de esportes, e ele passava seus verões como voluntário no hospital local em vez de sair com os amigos no shopping. Sua casa era repleta de risadas e sonhos. Almoços de domingo em volta da mesa de carvalho que Roberto havia construído com as próprias mãos. Noites de jogos onde o lado competitivo de Sarah aflorava, e noites tranquilas onde cada um se dedicava a seus próprios interesses, simplesmente desfrutando da companhia um do outro. Eles não eram ricos em bens materiais, mas eram ricos em tudo que realmente importava. Mas a vida tem uma maneira de desmantelar até os planos mais cuidadosamente construídos, de revelar quão frágil a felicidade pode ser. Há 3 anos, Sarah começou a sentir um cansaço incomum. A princípio, eles atribuíram isso às exigências do trabalho como professora, a energia infinita necessária para conduzir 25 crianças de 5 anos em sua primeira experiência escolar. Mas quando hematomas começaram a aparecer em seus braços e pernas sem explicação, quando ela começou a ter febres à noite que desapareciam pela manhã, Roberto insistiu para que ela consultasse um médico. O diagnóstico veio em uma chuvosa tarde de terça-feira. Uma forma agressiva de leucemia. O médico falou em tons comedidos sobre opções de tratamento, taxas de sobrevivência e qualidade de vida, mas Roberto mal ouviu alguma coisa depois da palavra câncer. Ele apertou a mão de Sarah com tanta força que ela teve que lembrá-lo gentilmente para afrouxar o aperto. As contas médicas rapidamente devoraram suas economias como um bicho faminto. O tratamento, quimioterapia, radioterapia, internações hospitalares, consumiu mais dinheiro do que Roberto jamais imaginava possível. Ele foi forçado a vender sua amada casa de 2 andares, aquela com o jardim que Sarah cultivava há 15 anos, aquela onde Ethan havia dado seus primeiros passos, onde eles haviam marcado sua altura na moldura da porta da cozinha a cada aniversário. Eles se mudaram para um pequeno apartamento de 2 quartos do outro lado da cidade, onde Roberto converteu a sala de estar em uma oficina improvisada. A mesa de jantar se tornou sua bancada de trabalho, o sofá encostado na parede para dar espaço para suas ferramentas e equipamentos. Os vizinhos reclamavam dos leves ruídos de batidas que às vezes continuavam até tarde da noite, enquanto Roberto fazia hora extra para pagar os tratamentos de Sarah. Apesar de seus melhores esforços, as contas continuavam a se acumular, uma pilha cada vez maior de envelopes com avisos vermelhos de vencido que Roberto escondia sempre que Sarah se sentia bem o suficiente para sair de seu quarto. O seguro cobria apenas uma fração dos tratamentos de Sarah, e a medicação experimental que mostrava mais promessa, uma nova imunoterapia que havia demonstrado resultados notáveis em ensaios clínicos, não era coberta. Roberto trabalhava 18 horas por dia, seus dedos ficando rígidos e sua visão piorando sob a tensão dos delicados concertos de relógios. Ele desenvolveu calos onde nunca havia tido antes, e a lupa deixou uma marca vermelha permanente em sua testa. Clientes regulares traziam trabalho extra, às vezes inventando problemas em relógios perfeitamente funcionais apenas para lhe dar a taxa de reparo. Mas sua gentileza, embora emocionante, era uma gota no oceano de dívidas que ameaçava a família Miller. Enquanto isso, Ethan havia colocado sua educação em espera, adiando sua aceitação no programa de pré-medicina da Universidade Estadual para ajudar a cuidar de sua mãe. Ele arrumou um emprego repondo prateleiras no supermercado local durante a noite, voltando para casa assim que seu pai estava saindo para a relojoaria. Eles se cruzavam como navios na noite, trocando acenos cansados e breves atualizações sobre a condição de Sarah. Ela comeu um pouco de sopa hoje, Roberto dizia. A febre dela estava mais baixa esta tarde. Suas conversas se resumiam a boletins médicos, seu relacionamento tenso sobre o peso do luto e do exaustão compartilhados.
Sarah faleceu apenas 14 meses após seu diagnóstico, em um tranquilo domingo de manhã, enquanto Roberto havia saído para pegar sua receita. Ele voltou para encontrar Ethan chorando ao lado de sua cama, segurando sua mão ainda quente. O tratamento experimental que eles finalmente conseguiram iniciar, juntando o dinheiro de empréstimos e arrecadações de fundos da comunidade, havia chegado tarde demais. As despesas do funeral foram o golpe final em suas finanças já precárias. Roberto foi forçado a escolher o serviço mais básico, um caixão simples que parecia tão inadequado para a mulher vibrante que havia enchido suas vidas de cor. O agente funerário havia sido gentil, mas firme. O pagamento era exigido antecipadamente. O relacionamento entre pai e filho se deteriorou rapidamente após a morte de Sarah. O luto assumiu formas diferentes em cada um deles. Roberto se fechou em si mesmo, trabalhando ainda mais horas, falando menos, dormindo raramente. Ethan, por outro lado, ardia com uma raiva inquieta que precisava de algum lugar para pousar. E, cada vez mais, esse alvo se tornou seu pai. Você deveria ter encontrado uma maneira de conseguir aquela medicação antes, ele gritou durante uma discussão particularmente acalorada, sua voz embargada pela emoção, punhos cerrados ao lado do corpo. Mamãe ainda poderia estar viva se tivéssemos começado o tratamento antes. Você era orgulhoso demais para pedir ajuda, teimoso demais para fazer um empréstimo maior. O que Ethan não sabia, o que Roberto não conseguia explicar em meio ao seu próprio luto, era que ele havia tentado de tudo. Ele se candidatou a programas de assistência médica apenas para ser rejeitado, porque possuíam muitos bens. O equipamento da relojoaria contava contra eles, mesmo que vendê-lo destruísse sua única fonte de renda. Ele implorou às seguradoras, passando horas em espera, apenas para ser informado por representantes de atendimento ao cliente simpáticos, mas impotentes, que os termos da apólice não podiam ser alterados. Ele até abordou a empresa farmacêutica diretamente, preenchendo formulário após formulário para seu programa de assistência ao paciente, apenas para ser negado porque eles estavam um pouco acima do limite de renda, apesar de suas dívidas crescentes. Todas as portas se fecharam em sua cara, cada rejeição entregue com politez corporativa que não fez nada para suavizar o golpe. Roberto manteve essas lutas escondidas de Sarah e Ethan, não querendo sobrecarregá-los com o conhecimento de quão desesperadamente ele havia tentado e falhado em salvá-la. Conte nos comentários se você já teve que fazer uma escolha impossível para proteger alguém que ama. 6 meses após a morte de Sarah, com o apartamento ficando cada vez mais silencioso e a distância entre pai e filho aumentando a cada dia, Roberto desenvolveu uma tosse persistente que ele ignorou por semanas, atribuindo-a ao estresse e à falta de sono. A tosse se aprofundou, tornando-se uma tosse seca e irregular que o deixava sem fôlego. Ainda assim, ele seguiu em frente, tomando remédios para resfriado para mascarar os sintomas e carregando pastilhas para a tosse no bolso. Quando ele finalmente desmaiou em sua oficina, tossindo sangue que respingou no mostrador de um relógio de parede antigo que ele estava restaurando, Ethan o encontrou caído no chão. Apesar de seu relacionamento tenso, Ethan o levou correndo para a sala de emergência, seu conhecimento médico suficiente para reconhecer a gravidade dos sintomas. O diagnóstico veio rapidamente. Pneumonia avançada, com complicações de anos de inalação das finas partículas de poeira de seu trabalho de relojoaria. A médica, uma jovem com olhos gentis que lembravam dolorosamente Roberto de Sarah, prescreveu um curso caro de antibióticos e avisou que, sem tratamento, os pulmões comprometidos de Roberto poderiam falhar. Ela enfatizou a urgência, explicando que a infecção já havia começado a espalhar e que um atraso maior poderia ser fatal. Você precisa começar este medicamento hoje, ela insistiu, escrevendo a receita com uma testa franzida de preocupação. Seu sistema imunológico já está comprometido pela exaustão e má nutrição. Eu o internaria, mas posso dizer pelo seu rosto que você não ficaria. Mas não havia dinheiro sobrando.
O plano de saúde de Roberto havia expirado depois que ele não conseguiu acompanhar os pagamentos do prêmio. As contas médicas do tratamento de Sarah ainda chegavam mensalmente, cada uma um lembrete de sua perda e da dívida que o seguiria por anos. Naquela noite, depois de receber alta do hospital contra a recomendação médica, Roberto sentou-se em sua bancada de trabalho, sua respiração difícil enquanto ele olhava para a última posse valiosa que tinha, o relógio de bolso de seu avô. Ele o guardava em uma pequena caixa de veludo, escondido em sua gaveta de meias, não querendo nem considerar se desfazer dele até agora. O relógio era mais do que apenas um relógio. Era uma obra-prima do artesanato suíço da década de 20. Patek Philippe com uma intrincada caixa de ouro gravada com delicados arabescos. O mostrador era creme com algarismos romanos pretos, os ponteiros de aço azulado que captavam a luz quando se moviam. Por dentro, o movimento era uma sinfonia de engrenagens e molas, cada componente finalizado à mão com perfeição. Ele havia sido transmitido por gerações de Millers, do avô de Roberto que o havia recebido como um presente do nobre cuja propriedade ele administrava, ao pai de Roberto, que o usava apenas em ocasiões especiais, tratando-o com reverência. Roberto havia prometido a seu próprio pai em seu leito de morte que um dia o daria a Ethan, continuando a tradição. O relógio representava tudo o que Roberto valorizava: precisão, artesanato, história, família. Era a personificação física do legado que ele esperava transmitir a seu filho. Eu não tenho escolha, Roberto sussurrou para si mesmo, sua voz rouca de tanto tossir. Enquanto ele passava o polegar sobre as intrincadas gravuras na caixa de ouro. O relógio poderia render o suficiente para pagar sua medicação e talvez abater um pouco de suas dívidas pendentes. A alternativa, deixar Ethan órfão sem nada além de dívidas para herdar, era impensável. Na manhã seguinte, movendo-se lentamente e parando com frequência para recuperar o fôlego, Roberto levou o relógio para Anton Voss, proprietário da joalheria mais prestigiosa da cidade. Voss Joalheiros ocupavam um local de esquina na parte mais rica do centro da cidade, suas vitrines exibindo itens que a maioria dos moradores de Millfield só podiam sonhar em possuir. O sino sobre a porta tilintou suavemente quando Roberto entrou, um som mais suave do que o toque alegre de sua própria loja. Anton Voss, um homem alto com cabelos grisalhos e postura impecável, conhecia Roberto profissionalmente há anos. Eles ocasionalmente encaminhavam clientes um para o outro, Voss enviando o trabalho de conserto de relógios para Roberto e Roberto direcionando clientes que procuravam joias finas para Voss. Havia respeito mútuo entre eles, se não total. Em meio à neblina da manhã, Dona Maria, com seus olhos que já testemunharam décadas, segurava o relógio contra a luz que entrava pela janela da loja, abrindo a caixa para examinar o mecanismo interno com a precisão de quem conhece o valor das coisas. Seu semblante denotava o reconhecimento imediato da raridade. «Que peça notável, João», disse ela com a voz calma de quem aprecia a história. Um Patek Philippe do início dos anos 20, em estado impecável. O movimento parece ser original e incrivelmente bem conservado. Hesitou, fitando o rosto pálido de João. «Permite-me perguntar, por que está vendendo? Não é uma herança de família?» João assentiu, a tosse roubando-lhe as palavras. Quando conseguiu respirar novamente, respondeu apenas: «Necessidade médica». Dona Maria compreendeu. A pequena cidade de Remanso sabia da luta de Clara contra o câncer. Em comunidades unidas, tragédias como essa ecoavam por cada canto. «Posso oferecer 15 mil reais, um valor justo», propôs Dona Maria, um montante que soaria absurdo para João há poucos anos. João sabia que o relógio valia pelo menos o dobro no mercado de colecionadores, talvez até mais para o comprador certo. Mas não tinha espaço para negociar, nem tempo para aguardar uma oferta melhor. A infecção nos pulmões parecia avançar a cada instante. «Aceito», respondeu, com a sensação de trair seu legado, quebrando a promessa feita ao pai.
O peso dessa traição o oprimia, dificultando ainda mais a respiração. Dona Maria, com sua eficiência característica, preparou os documentos e o pagamento em dinheiro sem prolongar a conversa. Ao entregar o envelope contendo 15 mil reais em notas novas, disse apenas: "Espero que isso ajude João, de coração." Naquela mesma tarde, com o dinheiro seguro no bolso interno do paletó, João dirigiu-se à farmácia central para comprar os remédios. A farmácia, com sua fachada amarelada e letreiros feitos à mão na vitrine, fazia parte da vida de João desde a infância. O farmacêutico, seu antenor, a terceira geração da família a comandar o negócio, o cumprimentou pelo nome quando ele se aproximou do balcão. Mas o rosto usualmente amigável de seu antenor se tornou sério ao examinar a receita. Após checar no computador e fazer uma ligação, ele deu a notícia devastadora. O antibiótico de que João precisava estava em falta devido a problemas na produção. Não estaria disponível na região por pelo menos 2 semanas. "Existe uma alternativa", seu antenor disse, em tom confidencial, como se revelasse um segredo. "A drogaria União, na cidade vizinha, tem o remédio em estoque, mas o preço é quase o triplo do que cobramos aqui. Algo sobre problemas na distribuição e aumento da procura. Vários clientes têm ido até lá para emergências." João sentiu o chão tremer, as luzes fluorescentes se transformando em borrões brancos. Segurou-se no balcão para não cair. Não podia esperar 2 semanas. O médico fora claro: sem tratamento imediato, corria o risco de desenvolver uma pneumonia resistente a antibióticos, o que poderia ser fatal. A infecção já estava grave. "Qual o preço normal aqui?" João perguntou, com a voz quase inaudível. "Sem convênio?" Seu antenor consultou o computador novamente. "Cerca de 2 mil reais o tratamento completo. Mas, como disse, a União vai cobrar bem mais." 2 mil reais. Um valor considerável, mas dentro do que recebera pelo relógio. Sobraria para quitar algumas contas urgentes, talvez até para abater um pouco da dívida que Clara deixara no hospital. Naquela noite, de volta ao apartamento, a discussão com Gabriel atingiu o clímax. João explicou sobre a venda do relógio, sobre a falta do remédio na região, sobre a intenção de ir até a cidade vizinha no dia seguinte. O rosto de Gabriel se transformou diante de seus olhos, o luto e a raiva distorcendo seus traços jovens em algo quase irreconhecível. "Aquele relógio era para ser meu!" gritou, com as bochechas coradas. "Era a única coisa de valor que tínhamos da família e você simplesmente vendeu, igual fez com as joias da mamãe para pagar tratamentos que nem funcionaram." Cada palavra era uma facada no coração de João. Sim, ele vendera as joias de Clara, peças que ela mesma o instruíra a vender se necessário. "São só coisas, João," ela havia sussurrado em um dos momentos de lucidez entre as doses de analgésico. "Só metal e pedras. Você e o Gabriel são o que importa." "Eu não tive escolha, Gabriel," João tentou explicar, a voz fraca devido à tosse, cada palavra um esforço. "Preciso do remédio agora, não daqui a 2 semanas." "Sempre existe uma escolha," Gabriel retrucou, elevando a voz para preencher o pequeno apartamento. "Você é que é fraco demais para fazer as difíceis, fraco demais para lutar com um plano de saúde, fraco demais para peitar o hospital, fraco demais para salvar a mamãe." A última acusação pairou no ar entre eles, dolorosa demais para enfrentar, cruel demais para ignorar. Gabriel se virou, indo para o quarto e retornando minutos depois com uma mochila cheia de roupas. "Cansei", disse, com a voz repentinamente calma, o que era ainda mais assustador do que os gritos. "Vou ficar com o Lucas até resolver as coisas. Não espere que eu volte tão cedo." Lucas Fernandes era o melhor amigo de Gabriel desde o ensino médio, um estudante de ciência da computação cujos pais tinham uma casa grande do outro lado da cidade. Eles sempre acolheram Gabriel, especialmente durante a doença de Clara, quando o apartamento dos Miller se tornava um lugar de conversas sussurradas e equipamentos médicos. A porta bateu com tanta força que uma fina rachadura surgiu no gesso ao lado. Mais um pequeno dano que João não tinha condições de consertar.
Ficou sozinho no apartamento silencioso, segurando o envelope de dinheiro que lhe custara tanto sua herança quanto seu filho. Você venderia uma herança de família para pagar por um tratamento médico? Deixe sua opinião nos comentários. No dia seguinte, com a febre mais alta e a respiração mais difícil, João tomou uma decisão que o levaria ao tribunal. Dirigiu até a cidade vizinha, cada quilômetro um esforço enquanto lutava para se manter acordado ao volante. Teve que parar o carro 2 vezes quando as crises de tosse o impediam de enxergar a estrada. A drogaria União ocupava um moderno e amplo prédio na periferia da maior cidade da região. O edifício ostentava